Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui aproveitando minhas férias de julho e nessas férias, assistindo algumas séries, alguns filmes, alguns desenhos, eu resolvi selecionar alguns conteúdos para trazer aqui para vocês. O primeiro conteúdo deles é a série Stranger Things, que estreou aqui no final de junho. Final de junho foi que estreou Stranger Things? Não sei quando estreou, não. Eu sei que eu só assisti... Eu não lembro quando estreou Stranger Things, mas eu sei que eu assisti no final de junho e início de julho que saiu os dois últimos episódios. Bom, é uma série que traz ali um amontoado de questões culturais da década de 80 e é uma série interessante porque é uma série que traz referências fílmicas, músicas, desenhos, comidas, roupas. É uma série que é culturalmente pop. Tem uma fórmula ali de sucesso dos Estados Unidos da década de 80 e serviu bem a Netflix porque é a série que foi mais assistida em menos de 3 dias. Ela não costuma divulgar muitos dados dela, mas esses dados ela divulgou e com muito orgulho disse que a Stranger Things é a série de maior sucesso do streaming. You have lost. Interessante a gente saber, então, que detalhes essa série nos traz, qual é a fórmula da década de 80 que ela traz essas referências e consegue traduzir no roteiro muito bem construído, em cenas com efeitos épicos, em cenas com um roteiro impressionante. E eu tenho certeza que se você chegou até este vídeo, você provavelmente escutou essa trilha sonora. Provavelmente você também assistiu esta cena. Tomara que escutem. Chrissy, essa é pra você. Mas caso você não tenha assistido nada ou escutado nada sobre Stranger Things e mesmo assim tenha parado nesse vídeo de paraquedas, eu vou dar uma resumida do que é essa série. Stranger Things significa em português coisas estranhas, é uma série escrita, roteirizada, dirigida pelos irmãos Duffer, o Matt e o Ross Duffer. A série é ambientada na década de 80, na cidade fictícia de Hawkins. Essa cidade fictícia fica presente nos Estados Unidos. Dentro da série, a gente vai perceber que existem um paralelo de mundos. Existe o mundo real e o mundo invertido. Quando esses dois mundos se encontram, acaba acontecendo coisas sobrenaturais, coisas estranhas acabam acontecendo ao longo dos episódios. A série ela tem 3 núcleos importantes. O primeiro núcleo, eu acho que é um núcleo que traz muito da cultura pop, é o núcleo das crianças, que é formado pelo Mike, Will, Lucas, Dustin, Erica, a Max e a Eleven. Eu acho que eu não esqueci ninguém, hein? Eles são responsáveis por trazer então essa parte cultural pop da década de 80, RPG, né? Sempre tem cenas deles jogando Dungeons and Dragons, né? Que é uma RPG da década de 80. Traz um pouco também sobre fliperamas, traz um pouco de referências fílmicas, né, referências de desenhos, as vestimentas, né, da série. Dessas referências fílmicas, assim, o que temos um pouco na série é Alien, X-Men, Star Wars, ET, A Hora do Pesadelo. Então todos esses filmes de grande sucesso da década de 80 vão estar presentes nessa série. O outro núcleo que tem é o dos adolescentes, que é composto pelo Steve, pela Robin, pela Nancy e pelo Jonathan. Nesse núcleo, o que é que a gente vai ter de interessante? A gente vai ter um pouco sobre os romances, as crises de identidade, sexualidade, vai ter vários debates e conflitos que vão chamar a atenção, tudo ambientado ali nos corredores, aqueles clássicos corredores da fórmula de sucesso ali, que a Netflix usa bastante, usar a escola como um ambiente ali confortável para filmar e roteirizar uma série importante. Bem, você pode relaxar. Eu não vou estar só. Vou pedir doces com o Will. A noite toda? Sim. Não, sem chance. Os adultos, eles são representados ali, nós temos 3 importantes adultos, vou selecionar só 3, obviamente deve ter bem mais personagens, mas os 3 adultos que vão protagonizar o terceiro núcleo. O xerife, que depois vira ex-xerife, né, que é o Jim Hopper. Depois nós temos a Joyce Byers, que é a mãe de um dos meninos, né, o Will e o do Jonathan. A gente vai ter também o Murray, que é basicamente um ex-espião e ele é fluente russo. Essa parte do núcleo adulto é importante porque ela vai ser a responsável
por trazer pra gente a questão do comunismo e do anticomunismo. Vão ser eles justamente que vão destrinchar essa coisa do comunismo na década de 80. Na medida em que os episódios vão se desenvolvendo, a série ela vai trazendo, além do grande vilão, os grandes vilões do mundo invertido, ela também vai trazer, a partir da terceira temporada, um vilão no mundo real. Então eles vão passar a combater também um vilão no mundo real. E esse vilão, aí eles vão chamar de comunistas, os soviéticos. Um clássico, né, da década de 80, que é os Estados Unidos lutando contra a União Soviética. E aí, gente, que vê um detalhe interessante. Pra falar da série, eu vou falar bastante sobre o que aconteceu na realidade na década de 80. Como que a série referencia tanto uma década, por que justamente a década de 80? Você já parou pra pensar? Os irmãos Duffer poderiam ter escolhido qualquer outra década. No entanto, eles escolheram a década de 80. Eu fiquei muito instigada pensando, por que essa década? No momento que essa década veio em evidência, veio várias questões interessantes. Primeiro de tudo, a gente estava num período de auge da Guerra Fria. A Guerra Fria que iniciou em 1945, a grosso modo, assim, no final da Segunda Guerra Mundial, e ela termina em 1991. A Guerra Fria, então, ela vai ser um conflito que vai perdurar por pelo menos metade do século XX. Só que na década de 80, a Guerra Fria ela vai estar bastante forte. O que é a Guerra Fria? Pra gente entender, então, o detalhe de trazer os comunistas para Stranger Things, a gente tem que entender o que é a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político, ideológico, um conflito econômico, cultural, que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos defendiam um sistema de desenvolvimento. Esse sistema era o capitalismo. A União Soviética defendia um outro sistema antagônico, que era o socialismo. O socialismo também é utilizado várias vezes como sinônimo de comunismo. Aí vem o comunismo como inimigo em Stranger Things. Agora sim, qual é a grande diferença na vida real entre capitalismo e comunismo? O capitalismo é um sistema de desenvolvimento que é baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, existe um indivíduo que é o dono de uma fábrica e que produz esses produtos dentro dessa fábrica, tem seus trabalhadores, os operários que trabalham para ele, e o lucro dessa empresa vai para esse indivíduo, que é o patrão. Nisso, a gente vai ter grande desigualdade social, porque nem todo mundo pode ser o patrão no sistema capitalista. Somente o patrão lucra nesse sistema. Dentro disso, as empresas elas vão defender então o quê? Um lucro pessoal, um lucro individual, a competitividade, a concorrência. Então, no sistema capitalista se dá bem quem lucra mais, quem é mais competitivo no mercado. Isso gera bastante desigualdade, ou seja, gera pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Já no sistema socialista, ele defende o oposto do que o capitalismo defende. Veja que o sistema socialista, quando ele surge no século XVIII, a primeira coisa que ele critica é a desigualdade social que surge com a Revolução Industrial. E a vertente mais famosa do socialismo é o socialismo científico, que é escrito pelo teórico Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois caras eles vão falar o seguinte, olha, o capitalismo ele cria uma sociedade de classes, ele cria pessoas muito ricas, poucas pessoas muito ricas e muitas muito pobres. E se a gente passasse a dividir essa riqueza, a trazer uma propriedade coletiva dos meios de produção, né? A fazer o Estado controlar isso para abolir as desigualdades, que até no momento a gente acabe com todas as classes sociais e no final das contas todo mundo vive igualmente. A igualdade total entre as classes, ou a extinção das classes, a gente vai chamar de comunismo. Então o comunismo ele é o extremo oposto do capitalismo. O capitalismo ele é totalmente a favor da desigualdade social. Já o comunismo ele é totalmente contra a desigualdade social, ele prega o fim da extinção da desigualdade social. E é aí que está o grande conflito da Guerra Fria, um conflito extremamente ideológico. E aqui vai um fator interessante. Em história, para você entender uma década, você tem que entender um pouco da década anterior também. Por exemplo, a década de 80 é uma década importante, só que o que fez ela ser foi a década anterior, que é a década de 70. Em 1970, aconteceram várias crises. A Guerra Fria estava esfriando, gente. Esfriando no sentido de, tipo, ela estava meio que acabando. O mundo viveu algumas mudanças extraordinárias. Por exemplo, o Japão começou a se tornar uma grande potência. Outro exemplo, a Europa já tinha se reerguido economicamente e a zona do euro, a moeda do euro, já estava rolando ali em grande escala e os Estados Unidos estavam começando a ter seu dólar, que era a moeda padrão, o padrão monetário mundial, desvalorizado em relação a outra moeda. Além disso, países africanos que eram dominados por potências europeias que tiravam seus recursos, eles começam a ter seu processo de independência. Em 1970 se descobriu que o petróleo não era um recurso infinito. Então a galera começou a se desesperar, teve uma maior desestabilização no mercado mundial do petróleo.
E os países maiores produtores de petróleo do mundo, que no caso são os países do Oriente Médio, eles chegaram a aumentar o produto em quase 400%. Isso é um número muito alto, gerou uma crise mundial. E aí a Guerra Fria, ela começou a delinear que ela estava acabando, porque novas potências estavam surgindo. E a base da Guerra Fria é um mundo bipolar. É um mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Agora o mundo está ficando já multipolar. Percebendo essa mudança, na década de 80, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos vão fazer várias transformações no seu território. Que transformações são essas? Na década de 80, os Estados Unidos, eles passam por algumas transformações. Essas mudanças, elas vão ser encabeçadas pelo presidente republicano Ronald Reagan, que é eleito em 1981. E ele é reeleito, então ele fica durante toda a década de 80 sendo presidente dos Estados Unidos. Então, de 81 a 89, o presidente dos Estados Unidos é o Ronald Reagan. O Ronald Reagan, ele acaba defendendo um país mais poderoso, um país com uma economia mais neoliberal, né, defende o neoliberalismo, investe bastante nos Estados Unidos, e acaba que os Estados Unidos conseguem ali sair e se desviando, diversas medidas que ele cria se desviando das crises da década de 70. Na década de 80, então, a gente tem os Estados Unidos forte. Por outro lado, a União Soviética, que também sofreu, né, com os desajustes mundiais, com a mudança de contexto econômico e político na década de 70, na década de 80, ela vai sentir mais do que os Estados Unidos essa crise. Até porque os países europeus, sua grande maioria, eram países capitalistas, os Estados Unidos também eram, e tentavam o tempo inteiro, de certa forma, boicotar a União Soviética. Ela vai acabar sofrendo uma crise econômica tão forte na década de 80. Devido a esta crise, a União Soviética ela vai acabar elegendo novos secretários gerais, que são os governantes na época da União Soviética. E esses secretários gerais, eles vão acabar criando mudanças estratégicas econômicas na União Soviética. Ela vai acabar transformando seu sistema econômico, né? Vai sair daquele socialismo real e vai se transformar em algo que vai misturar com o capitalismo. Então, o Mikhail Gorbachev, que vai se eleger em 1985 presidente da União Soviética, uma espécie de presidente, a gente não pode chamar de presidente, mas ele era um chefe de Estado da União Soviética. Por que eu não posso chamar de presidente? Porque a União Soviética é uma união de repúblicas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vão abranger diversas repúblicas do leste europeu e a Rússia como centro, Moscou era o centro. No entanto, não vai segurar muito aí na década de 80 esse amontoado de repúblicas, né, dentro do domínio de Moscou, e o Gorbachev vai acabar modificando um pouco a cara da União Soviética, o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, depois de a gente entender esse contexto político que está bem conflituoso, eu vou passar a falar da cultura da década de 80. A produção cultural do país capitalista, que é os Estados Unidos, que defende o capitalismo, é uma produção cultural que vai tentar, então, criar filmes que vão colocar os russos como vilões. Os soviéticos vão ser os grandes vilões da década de 80. Muitos filmes dos Estados Unidos da década de 80 vão tratar os russos como vilões, como os errados, como os bárbaros, como os selvagens. Hollywood é o maior produtor de filme que a gente tem mundialmente, né? São os filmes mais conhecidos que tem na face da Terra. Hollywood vai produzir alguns filmes que vão trazer de cara a questão do anticomunismo. E aí que é interessante. Vamos entender então como que a indústria cultural tenta te convencer na década de 80, e inclusive hoje, né? Isso não muda. Como que a indústria cultural tenta te convencer de que um país capitalista é melhor e um país comunista é pior. Chegando no tema cultura, eu começo a falar então na produção de músicas, filmes, séries, Stranger Things. Como que a década de 80 vai produzir uma cultura capitalista muito forte. Um sociólogo chamado Theodor Adorno, ele é um alemão da escola de Frankfurt, ele vai falar o seguinte, que a sociedade capitalista ela tem estruturas. Vou fazer uma metáfora. Imagina que a gente tem uma casa. Para construir essa casa, a gente precisa de uma estrutura que mantenha essa casa em pé. Por exemplo, essa casa precisa de tijolos, de cimento, de telhado, de madeira, de ferro. Todos esses materiais reunidos, eles vão manter essa casa em pé. A mesma forma é uma sociedade capitalista. É uma sociedade bem estruturada. Imagina que o capitalismo é a casa. E o que constrói a base para manter o capitalismo em pé nessa casa, que é essa casa? O que é a parede? O que é o telhado dessa casa? Bom, são a produção cultural, econômica, a política, a religião. Todas essas estruturas
né, algumas mais importantes que as outras, vão criar leis, valores, a moral, e essa sociedade vai passar a funcionar de acordo com o que o sistema permite. Então imagina que a forma que você pensa é altamente influenciada pelo sistema que você vive. O capitalismo, ele o tempo inteiro tenta te convencer de que você tem que ser submisso a ele. Pro Theodor Adorno, a estrutura trabalha para te dominar o tempo inteiro. Então os filmes, tudo que é produzido, imagina que dentro da casa tem uma TV. Nessa TV passa o tempo inteiro propagandas publicitárias, séries e filmes que tentam te convencer, te deixar submisso aos valores capitalistas. Um exemplo desse valor capitalista é o próprio anticomunismo. Às vezes vem muito sutil, colocando os russos como os vilões do filme. Não precisa falar a palavra comunismo. Às vezes nem fala, mas os russos são os vilões, os soviéticos não prestam, são bárbaros, são do mal. E nisso tu já vai criando uma ideia de que realmente o comunismo não é bom, né? Psicologicamente, o que é que tá acontecendo? Eles estão te convencendo de que o capitalismo é superior. Pra não restar dúvida, gente, imagina que a gente vive em 1933 na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, o regime que tem lá é um totalitarismo, é uma ditadura. Esse regime é governado pelo tenebroso Adolf Hitler. O Adolf Hitler tenta te convencer que o capitalismo ele é melhor de maneira violenta. Imagine que ele persegue vários comunistas na Alemanha e esses comunistas eles vão ser presos, torturados, mortos, vão sumir. Isso é uma forma violenta de você convencer as pessoas de que o capitalismo ele é superior. Agora, voltando para os Estados Unidos de 1980, os Estados Unidos não é um país totalitário, não é um país, uma ditadura. Os Estados Unidos é uma democracia. E o presidente deles, o Ronald Reagan, foi eleito por voto popular. Levando isso em consideração, qual é a maneira que eles vão tentar te convencer de que o capitalismo é superior? Sim, por meio de produções culturais. Vamos convencer eles psicologicamente dos valores capitalistas. E se você acha que esse papo ainda é balela e não se convenceu de que a década de 80 produz bens culturais capitalistas e contra o comunismo, aqui vai uma informação importante. Um historiador chamado Walter Lafeber, em 1994, ao analisar o presidente Ronald Reagan da década de 80, ele entende que o Ronald Reagan tem alguns pilares importantes da sua política externa enquanto presidente. E um deles é o anticomunismo. Logo quando ele chega na presidência, ele é um anticomunista nato. Não que isso seja novidade na história dos Estados Unidos. Desde 1950, um deputado dos republicanos, que é um partido muito forte nos Estados Unidos, chamado Joseph McCarthy, teria criado um movimento político anticomunista dentro dos Estados Unidos. Nisso, várias pessoas foram perseguidas por serem consideradas, por terem suas atitudes consideradas meio comunistas, né, suspeitas, subversivas. Dentro dessas pessoas foram militares, foram governistas, sindicalistas, escritores. E as pessoas perseguidas, dentre delas, tinham também o que? Artistas. Sim, vários artistas foram perseguidos por serem considerados comunistas nos Estados Unidos. Esse movimento passou a ser chamado de macartismo. E foi um movimento muito radical, um movimento assim, de paranoia total da Guerra Fria. Inclusive, um artista muito famoso foi perseguido por esse macartismo, que foi quem? O Charlie Chaplin. Bom, agora voltando para o Ronald Reagan, falar do anticomunismo dele, que é um dos pilares da política. O Ronald Reagan, antes de ser presidente, que foi uma informação importante, o Ronald Reagan, ele era um ator. Antes de ser presidente, ele foi um ator de Hollywood, não foi qualquer ator não, ele fez mais de 50 produções, atuou em diversos filmes e, dentre desses filmes, ele também participava do sindicato dos atores nos Estados Unidos. Esse sindicato é chamado pelo nome de Screen Actors Guild, que é o SAG. Ele teve um cargo de muita importância no SAG. Se você não sabe o que é o SAG inclusive é uma das premiações mais importantes que tem para os atores nos Estados Unidos, SAG Awards. O Ronald Reagan, ele defendia veementemente no SAG que as pessoas deveriam ser anticomunistas. Ele perseguia os atores que eram comunistas, falava mal, dizia que o Hollywood não podia ser comunista, nem os atores que trabalhavam para essa indústria. Já presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele chamava a União Soviética, em 1981, quando a União Soviética estava quietinha no canto dela, não estava falando nada para os Estados Unidos. O Ronald Reagan estava lá, fazendo altos discursos chamando os soviéticos de império do mal. Então ele começou a fazer o quê? De um jeito bem assim popular, ele começou a cutucar a onça com vara curta. Literalmente ele começou a falar mal da União Soviética, chamar eles de bárbaros, de selvagens.
E não era metaforicamente. Ele queria realmente que os norte-americanos acreditassem que a União Soviética era um país de bárbaros, de selvagens, de pessoas sem noção, violentas. Então, esse ideal, Ronald Reagan ele foi responsável por implantar na década de 80. Ainda em 1981, no primeiro ano de governo do Ronald Reagan, ele teria feito um discurso na Universidade de Notre Dame, em Indiana. E nesse discurso ele teria afirmado o seguinte: o Ocidente não iria conter o comunismo, mas despachá-lo como um capítulo bizarro da história humana, cujas últimas páginas estão sendo escritas agora. No primeiro ano de governo ele já lança essa daí, entendeu? Ele já começa a cutucar os soviéticos. No segundo ano de governo, em 1982, ao lado da Margaret Thatcher, que é a primeira-ministra da Inglaterra, ele também teria cutucado os comunistas. Olha o que ele teria dito: a marcha da liberdade e da democracia levará o marxismo-leninismo para a lata de lixo da história. Olha como ele começou realmente... Ele começou a dar vários discursos mexendo com os comunistas. Nisso, gente, em 1983, o caos político se instalou. De tanto ele cutucar, de tanto ele implicar, de tanto ele mexer com os soviéticos falavam: não, pera, esse cara tá querendo implicar com a gente. Esse cara tá querendo mexer com a gente. Literalmente, nesse período, a União Soviética chamou o Ronald Reagan de Hitler moderno. Ele teria dito o seguinte: esse Hitler moderno quer começar uma nova guerra mundial, a terceira guerra mundial, e essa terceira guerra mundial que ele quer iniciar é nuclear. O Reagan levou tanto a sério isso que ele fez um projeto, o SDI, só para construir o quê? Um escudo contra bombas atômicas nos Estados Unidos, para proteger os Estados Unidos. Esse projeto era bilionário e, obviamente, o Congresso não liberou verba para isso. Só que o Reagan, ele mexeu literalmente com o caos da Guerra Fria. Inclusive a ABC TV, que é uma TV muito famosa norte-americana, ela começou a exibir um filme chamado The Day After, que é o dia seguinte, que conta a história de uma pequena cidade no Kansas, que é próximo ao silo de mísseis, é um fosso, né, de mísseis balísticos, que foi atacada pelos soviéticos, né, como se realmente os soviéticos tivessem atacado os Estados Unidos com bombas nucleares. Nesse filme, inclusive, mais de 100 milhões de americanos assistiram. Então foi um filme amplamente divulgado. O presidente até publicou no seu diário, né, que esse filme deixou extremamente entristecido. Enfim, o Ronald Reagan conseguiu o que ele queria. Ele reavivou o debate da Guerra Fria. A tensão era tamanha que em 1984, o Bulletin of the Atomic Scientists, que é basicamente um termômetro para o apocalipse, o fim do mundo, ele teria colocado o dia do juízo final para 3 minutos antes da meia-noite. Ou seja, era um nível de tensão equiparado a conflito, a tensão dos mísseis que teve em 1960 entre Cuba e Estados Unidos. Parecia literalmente que ia ter um ataque nuclear a qualquer momento, tanto vindo dos soviéticos quanto vindo dos Estados Unidos. Devido ao medo dessa hecatombe mundial, ia acabar o mundo, né, doido? Quase que o Ronald Reagan acaba o mundo. O discurso dele no mesmo mês de 1984, ele muda o discurso dele e ele começa a ceder, a amenizar. Então, ele começa a falar o seguinte, em uma das aparições públicas dele: o fato de nenhum de nós gostarmos do outro sistema não é motivo para que nos recusemos a conversar. Aí o Reagan começou a produzir um novo discurso. Parece que agora o mundo era um mundo de paz e de oportunidades. Depois de 4 anos enchendo o saco da União Soviética, falando que ia criar um escudo antimísseis, ia colocar uma base militar na Europa para atacar os soviéticos, quase criou uma hecatombe. Depois de tudo isso, o Reagan cede e volta para um discurso de paz, amor, oportunidades. Neste mesmo ano que ele cede, né, e muda o discurso dele, o secretário-geral do Partido Comunista, que é o governante da Rússia, que é o Yuri Andropov, ele morre. E no lugar dele fica um cara chamado Konstantin Chernenko. Ele não ficou muito tempo no poder. Alguns meses depois, quem já toma esse poder é o novo secretário-geral do Partido Comunista, o Mikhail Gorbachev, famoso ali. Ele vai ficar de 85 até 1991 como secretário-geral e o que vai mandar em todas as repúblicas socialistas. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que ele diz assim: se um homem sozinho conseguiu acabar com a Guerra Fria, esse homem foi Mikhail Gorbachev. Pra ele, quem ajudou a terminar com a Guerra Fria foi esse cara. Se por um lado o discurso do Reagan mudou, né, tá um discurso de paz, o novo secretário-geral dos comunistas da União Soviética também mudou. O discurso dele passa a ser outro, passa a ser um discurso também de paz, também de oportunidades. E em 1985 já tinha ocorrido as novas eleições, né, dos Estados Unidos. O Reagan se reelege presidente. Então nós temos aqui um novo Reagan. Lembrando que o Reagan é dos republicanos. Os republicanos são polêmicos por serem conservadores, né? Você pode ver, por exemplo, o mais famoso republicano na atualidade é o Donald Trump. Aí o Reagan, ele começa a mudar o discurso
E muda no nível que em 1988 ele chega a palestrar na Universidade de Moscou. E né, na Rússia, ele vai pra Rússia palestrar sobre amizade, sobre parcerias comerciais com os russos. E né, em uma dessas palestras ele diz o seguinte, quando a pessoa pergunta pra ele, presidente, você lembra quando você chamou os soviéticos de Império do Mal? Aí ele falou, era outro tempo, outra era. Outro discurso. Nisso, a União Soviética, ela caminhava pro quê? Pro seu fim. Em 1989, o Muro de Berlim estava caindo, né, que é o mundo que dividiu o mundo, a Alemanha, entre soviéticos e capitalistas. Caiu aquele Muro de Berlim. Em 1989 também começa a ser desarticulado o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança militar para militarizar, né, o leste europeu. A OTAN também prometeu, né, que a Aliança Militar dos Capitalistas prometeu também se desarticular, o que nunca aconteceu, até hoje a OTAN está vivíssima, mas o Pacto de Varsóvia acabou. Em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no Natal de 1991, o Mikhail Gorbachev senta em rede nacional e anuncia o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os historiadores consideram esse o fim formal da Guerra Fria. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. No começo dessa noite, já é noite aqui em Moscou, passam das 9h30, no começo dessa noite, Mikhail Gorbachev, pela televisão, apresentou seu discurso de renúncia. Gorbachev disse que, diante da criação da comunidade de estados independentes que substituiu o espaço geopolítico da União Soviética, ele não tinha outra alternativa a não ser renunciar. O que é interessante dessa década de 80 é que ela é uma década politicamente muito conflitiva. Nos 5 primeiros anos, de 1981 a 1925, então a gente tem um discurso muito forte de guerra nuclear, hecatombe, Guerra Fria, russos do mal, fim do mundo. E dos 5 anos finais a gente já vai ter um discurso mais ameno de paz, oportunidades, vamos fazer as pazes, União Soviética virando capitalista. Enfim, uma loucura. Nisso, a gente vai ressaltar um negócio interessante. Os Estados Unidos e sua produção hollywoodiana muda também, né, nesses primeiros anos. A década de 80, temos pelo menos aí Hollywood produzindo 200 filmes de sucesso. Desses 200 filmes de sucesso, a gente seleciona assim uns 10, 12 que falam literalmente contra os comunistas. 12. Parece pouco, mas são 12 filmes que fizeram sucesso nos Estados Unidos. Fizeram sucesso e muita gente assistiu. Então, os filmes mais assistidos dos Estados Unidos da década de 80 não foram filmes com teor anticomunista. Que filmes foram? De Volta para o Futuro, de 1985. Três Solteirões e um Bebê, de 1987. Boa noite, gatinha. ET, o Extraterrestre, de 1982. E os últimos episódios de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Qual? O Império Contra-Ataca, em 1980, e o Retorno de Jedi, em 1983. Esses filmes foram os que tiveram a maior bilheteria e o maior retorno comercial para os Estados Unidos e para Hollywood. Nenhum desses filmes falavam de anticomunismo. Vale ressaltar que os filmes que fazem mais sucesso no cinema são filmes que têm censura livre, ou seja, todo mundo pode passar do menorzinho da tua família ao mais adulto. Então, filmes que geralmente trazem a família para o cinema são filmes que fazem mais sucesso financeiro para os Estados Unidos e alcançam o maior público. Obviamente, né, como hoje, as pessoas não se interessam tanto por política, nessa época como hoje. Qual filme que tu ia preferir assistir? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ou um filme sobre o Moro, o Sérgio Moro? Um exemplo. Obviamente, tu vai preferir assistir o Doutor Estranho. Se tu não quiser, então tu tem um probleminha aí, hein, gente? Então, em nenhum desses filmes, a gente tem essa temática mais política. Só que a gente tem ali 2 filmes de grande sucesso, que é uma temática mais divertida, que é uma temática mais interessante para a família toda, de grande sucesso, do cara chamado Sylvester Stallone. E esses 2 filmes é o Rambo 2 e o Rocky 4. Então, pra você que não conhece Rambo, por favor, espero que conheça. Ele é um soldado que lutou na Guerra do Vietnã. E ele acaba entrando nas forças especiais, ele luta contra os corruptos dos Estados Unidos e luta também contra os soviéticos na Guerra do Vietnã. Em Rocky 4, o
o herói, que é, né, o campeão interpretado pelo Stallone, ele tá prestes a se aposentar, só que aí ele descobre que o seu amigo Apollo Creed é espancado até a morte numa luta contra o Ivan Drago. E o Rocky, ele vai até a União Soviética dar uma porrada no Ivan Drago para se vingar porque ele matou o amigo dele, Apollo Creed. Nesse sentido, nós temos 2 filmes, foi a segunda e a terceira maior bilheteria de 1985. Esses filmes vão tratar a União Soviética como vilões, uma temática que também está presente em pelo menos 12 filmes norte-americanos. Aí, pra te entender, depois de dar toda essa volta e voltando para literalmente Stranger Things, Stranger Things ela é um amontoado, né, uma mistura de várias referências da década de 80, como eu já havia afirmado. E os filmes que Stranger Things mais cita no seu conteúdo não são os filmes anticomunistas, e sim os filmes divertidos, como ET, como Alien, traz um pouco dos X-Men, traz um pouco sobre o Star Wars. Então, o Stranger Things não foca na parte anticomunista, foca na parte divertida da década de 80. Só que o discurso anticomunista em Stranger Things é muito forte. Trazendo agora o tema anticomunismo em Stranger Things, isso aparece já no primeiro episódio da terceira temporada, quando aparece dentro de um laboratório. Esse laboratório aparentemente fica na Rússia, e dentro desse laboratório estão construindo uma super arma, e essa super arma, ela é capaz de abrir uma fenda para o mundo invertido. Só que as pessoas não falam inglês por ali, falam russo. E no final aparece um lugar que é bastante, né, frio, congelante, e a bandeira flamejante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí sempre todos, né, os cientistas, os guardas, todos com uma expressão de mal, de que estão fazendo algo muito ruim, e tu já fica ali na tensão. Já mostra que é ambientado, né, a primeira coisa que aparece no episódio é que é ambientado no dia 28 de junho de 1984. Não à toa é o nome onde tinha é o ano onde tinha a maior ameaça de uma hecatombe. Ou seja, era o ano onde tinha a maior ameaça de ter acontecido uma guerra nuclear. Eles escolheram esse ano para tratar na série. Nas próximas cenas da terceira temporada vai aparecer também o envolvimento do núcleo adulto e adolescente com os russos. Por exemplo, o núcleo adulto, que é a Joyce e o Jim Hopper, eles vão começar a desconfiar de atitudes, né? A Joyce vai ver os ímãs da geladeira dela caindo e ela vai desconfiar que alguma coisa estranha está acontecendo, né? Coisas estranhas estão acontecendo ali em Hawkins. Nisso, eles começam a pesquisar e descobrem que os russos estão comprando vários títulos de propriedade em Hawkins. E esses títulos de propriedade estão perto de usinas elétricas. Essas usinas, elas têm a intenção de então ligar uma super máquina capaz de abrir um portal interdimensional que dá acesso ao mundo invertido. Por outro lado, o Steve, a Robbie, o Dustin e a Erica também descobrem, né, enquanto eles estão lá no shopping curtindo, o Steve e a Robbie trabalham no shopping, na sorveteria, enquanto eles estão por lá, eles acabam também descobrindo uma atividade suspeita de russos pelo shopping. Esse shopping, que é chamado Starkurt, eles começam a pesquisar na parte, no setor que entra produtos dentro do shopping. E nisso eles descobrem que eles estão fazendo alguma atividade ali fora do comum. Aí eles entram no subterrâneo do shopping e descobrem uma base secreta, cientista, militar, dos russos. Aí o Steve e a Robbie são pegos pelos russos. O Steve é torturado. E nas cenas que o Steve é torturado, demonstra como os russos são bárbaros, são do mal, não esperam, né, o Steve conversar, falar, não acredito no Steve, e tortura o Steve, né? O Steve é muito espancado na cena. Aí vem uma cena interessante, que é a cena quando o Hopper e a Joyce, isso já no episódio 6, não, no episódio 5, o Hopper e a Joyce, eles acabam descobrindo uma propriedade, eles entram nessa propriedade russa dentro de Hawkins e vê alguns homens lá, e dentro desses homens eles veem um cientista, eles pegam o cientista e aí nisso tem um russo extremamente mau, extremamente violento, que já chega atirando, querendo matá-los, sem conversinha nenhuma, e eles conseguem sequestrar um dos cientistas. Esse cientista sequestrado é chamado de Alexei. O Alexei, ele é um personagem interessante. Eles não entendem nada que o Alexei fala, porque o Alexei fala russo. Nisso, eles vão precisar de um adulto que fale russo. E aí que eles vão para Illinois, atrás de um ex-espião norte-americano fluente em russo chamado Murray. E aí, a terceira temporada ela vai se desenvolvendo bastante, colocando os russos perseguindo, né, o Hopper, o Murray, colocando os russos perseguindo os adolescentes. E as crianças ficam mais responsáveis por lidar com os perigos do mundo invertido da maneira deles, né? As crianças também se encontram no shopping com os meninos e eles acabam fazendo um grande bolo ali. O que é interessante aqui?
É interessante a gente pensar no personagem do Dr. Alexei, que é o personagem russo. Quando o Murray começa a traduzir o que ele fala, basicamente se descobre que o sonho do Alexei não é continuar na Rússia, e sim fazer parte, ganhar cidadania, o Green Card dos Estados Unidos. Então, ele acha que a Rússia, ele também ali concorda no final das contas que a Rússia não é o melhor lugar do mundo, ele prefere, né? Ele é super fã do Pica-Pau, ele fica assistindo o desenho do Pica-Pau em determinada cena de Burger King, dos fast foods. Perceba que a série ela vai te conduzindo a acreditar que o sistema capitalista, até um russo acha que o sistema capitalista é melhor. Então nisso a série ela já traz esse teor bem Guerra Fria. Falando agora dessa última temporada, que é a quarta, na quarta temporada já começa, né, a terceira, dando spoiler total, o J-Hope aparece morto, né? Parece que ele morre enquanto eles tentam fechar o portal para o mundo investido que os russos abrem. Na quarta temporada, o que é interessante, inclusive, é que o Jin ele aparece vivo, né, numa prisão super secreta russa, essa prisão que fica na península de Chernenko. Se você for olhar bem no mapa, a Rússia e os Estados Unidos eles ficam muito próximos, geograficamente falando. E os lugares dos Estados Unidos que ficam mais próximo da Rússia é o Alasca. E se você atravessar do Alasca, você para numa península. Nessa península seria onde o Jin estava. O Jin estava preso numa prisão super secreta e cruel. Os russos aparecem extremamente cruéis nessa quarta temporada, como pessoas selvagens, bárbaras, violentas. O Jin sofre o pão que o diabo amassou, literalmente. Ele emagrece, ele não come bem, ele sofre tortura, ele é humilhado. Então o personagem ele sofre bastante nessa prisão. E aí que fica interessante também, né? Isso mostra o quanto que eles querem trazer o ideal da Guerra Fria, porque essa prisão russa, sempre quando mostra os takes da Rússia no Stranger Things, é sempre um ambiente frio, é um ambiente meio azulado, cinzento, um ambiente triste, né? As pessoas sempre com um olhar tristonho, com um olhar raivoso. Então, tudo que tem de ruim na série vai aparecer na Rússia, no mundo real. Já o que tem de bom na série vai aparecer nos Estados Unidos, né? Fazendo totalmente a transição. Quando você faz uma transição, a diferenciação entre Estados Unidos e Rússia está presente nas próprias cores que a série usa. Quem que não acompanhou ali o auge de Running Up That Hill da Kate Bush na rede social, mostra o quanto os Estados Unidos utiliza do artifício musical nessa temporada. Sempre usou, mas nessa temporada ficou muito forte. Em uma das referências clássicas à filmografia da década de 80, a gente tem no Vecna, que é o vilão de Stranger Things. O Vecna, que é um ser bizarro do mundo investido, ele consegue justamente matar suas vítimas, né, infectar suas vítimas, entrar na mente das vítimas a partir de uma fragilidade emocional que essa vítima tem. Isso parece bastante com o filme A Hora do Pesadelo e com o vilão Freddy Krueger, é uma referência clara a este filme, referência de sucesso total na década de 80 nos Estados Unidos. Só que uma maneira de você combater o Vecna, o que é interessante, uma maneira de você combater o Vecna é utilizando justamente a música. Então, como é que você combate um vilãozão? Você utiliza um recurso cultural dos Estados Unidos da década de 80, que é a música, que é muito forte. E nisso a gente vê no auge do episódio 7, quando a Max é infectada pelo Vecna, e no auge, quando ela está tendo sua mente sugada, ela coloca a sua música preferida e consegue sobreviver ao vilãozão. Olha o que é interessante, o núcleo adulto fica novamente encarregado de trazer a ideia do anticomunismo para a série. O Hopper tá numa prisão na Rússia, sofrendo o diabo. Já a Joyce, só que ele consegue mandar uma mensagem para Joyce. A Joyce liga pro Murray e os dois juntos vão pro Alaska Airlines, vão atrás de um contrabandista russo chamado Yuri. O Yuri é um personagem extremamente irritante, porque o Yuri é um personagem golpista e trapaceiro, enche o saco de todo mundo. O Yuri só pensa em dinheiro. O que o Yuri contrabandeia? Ele contrabandeia pasta de amendoim e jeans pra prisão lá onde o Hopper tá. E o Hopper ele acaba pedindo ajuda para um dos guardas dessa prisão, que é o Antonov. O Antonov ajuda o tempo inteiro o Hopper, a Joyce e o Murray.
Já o Yuri tem tempo inteiro trapacear, encher o saco dos personagens americanos. O Yuri, ele é justamente o personagem para criar essa aversão aos comunistas, né? São pessoas trapaceiras, traiçoeiras, você não pode confiar neles, selvagens, né? O Yuri fala umas barbaridades, fala cada coisa horrorosa que não dá nem pra imaginar. Nisso, o Jim Hopper consegue fugir da prisão, né, com a ajuda ali do Antonov. E ele vai pra um lugar ali numa igreja antiga, abandonada, na Rússia, onde o Yuri coloca a pasta de amendoim, a parada que ele contrabandeia pra Rússia, dos Estados Unidos. E aí, o Yuri, na verdade, entrega o Hopper e entrega o Murray e a Joyce pros soviéticos. E aí, parece que vai dar tudo errado. Só que no desenrolar da quarta temporada, eles conseguem sair da prisão e libertar o Hopper. No final da quarta temporada, o que fica evidente é que os russos finalmente foram derrotados. Basicamente, no final da quarta temporada é isso. Isso coincide com o ano de 1985. A série ela não coloca uma data específica, né? A única data específica que ela coloca é quando a Eleven ainda tá no laboratório junto com o Vecna lá, né? Só que, como a terceira temporada era ambientada em 1984, não teve um salto no tempo, né? Apesar dos personagens terem crescido e mudado muito. Em 1985 a série ela já tinha então outra cara, porque os Estados Unidos também já vivia um outro momento. Lembra que de 84 para 85 o discurso do Reagan mudou? Já não era um discurso anticomunista, já era um discurso de paz, oportunidades. Da mesma forma que em 1885 o secretário-geral da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, também já estava com um discurso de paz, vamos ser amigos dos capitalistas e tudo mais. Então, o ano de 1985 também é um ano decisivo para a série aqui, que é o ano em que acaba e finalmente os comunistas são derrotados, porque os Estados Unidos consideram uma vitória, os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Bom, pessoal, aqui podemos desvendar algumas entrelinhas de Stranger Things e como a série ela trata ali um ponto de vista norte-americano muito forte na década de 80, trabalha subliminarmente, explicitamente, né, o anticomunismo, coloca eles como vilões, traz referências fílmicas, musicais da década de 80. E é sempre interessante quando a gente vai prestar atenção em alguma produção cultural, qual mensagem, qual ponto de vista ela traz. Não necessariamente é o melhor, não necessariamente é o certo ou o incorreto. Aqui não foi tentar julgar o que é certo ou o que é errado na série. O que a gente tentou analisar? Um pouco das referências da década de 80 e como elas influenciam no pensamento hoje. Imagina uma série anticomunista em 2022. Né? Que pretensões políticas ela pode trazer, que coisas interessantes ela pode nos trazer para o debate. Se você percebeu alguma coisa que eu não percebi, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, clique em gostei. Obrigada por chegar até o final do vídeo e até a próxima.